Pastor Rodrigo é um servo de Deus, muito consagrado, pastor da igreja Jardim da Prata, e é um homem comprometido com o Evangelho, comprometido com as coisas do reino de Deus. Por isso que ele é pastor ali naquela igreja há 12 anos, fazendo um excelente ministério. Ele substituiu o pastor Ebenezer Soares Ferreira no pastorado daquela igreja. O pastor Ebenezer sempre foi um ícone dos batistas brasileiros, um homem que perto dele eu sou um pigmeu. Já está na glória, mas deixou como fruto esse colega querido para que nós transmitimos a palavra e pedimos a mais preciosa atenção de toda a igreja, que não é um homem qualquer que vem falar da igreja, é o homem que vem como porta-voz de Deus para falar o coração da igreja. Com toda a alegria, pastor Rodrigo, sinta-se em casa, sinta-se à vontade, tá bem? Deus abençoe, tá bom? Eu já pego a palavra, já quase que chorando com a apresentação do pastor. Obrigado. Querida primeira igreja, foi com muito privilégio e uma honra muito grande foi ter recebido esse convite para estar aqui hoje de manhã, estar hoje aqui. Com muita alegria eu quero desejar para vocês a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui agora de manhã e entrei, porque eu já estive aqui nesta igreja algumas vezes, nas formaturas de seminário e eventos denominacionais, sempre sentei no banco, mas nunca tinha visto essa parte de trás aqui, desse quadro bonito. E quando eu entrei aqui, eu falei, puxa, Deus confirmou o que eu ia falar, né, sobre o bom pastor, sobre o meu pastor. E que assim Deus então me use pela sua graça e misericórdia. Eu gostaria, se fosse possível, de projetar para todos nós lermos a mesma versão. Vamos ler juntos o Salmo 23, meus irmãos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém, queridos irmãos? Quero falar essa manhã a essa querida igreja sobre o relacionamento de pastor e ovelha. Pastor e ovelha. Que parceria maravilhosa que Deus quis para a sua igreja. Que coisa maravilhosa que Deus quer fazer em nossas vidas com esse relacionamento. Um dia, Davi decidiu compor uma música que expressasse o lugar de Deus, que Deus tinha que ter em sua vida. Como todos nós tendemos a fazer, Davi pensou em termos das coisas que ele conhecia, das coisas que ele estava familiarizado. E as coisas que mais Davi estava familiarizado em sua vida eram as ovelhas. E era o pastoreio dessas ovelhas. Então, ele falou de algo que ele conhecia. O resultado foi provavelmente, o mais amado texto.
o mais memorizado e o mais respeitado pedaço de escritura da Bíblia, que é o Salmo 23. Eu tenho certeza que o pastor Edgar, nos vários anos de ministério dele, de pastorado, ele já deve ter pregado dezenas de vezes o Salmo 23. Eu também já tenho vários sermões desse texto, e outros pregadores, mas é impressionante como Deus ainda fala em cada detalhe deste salmo. Este salmo, irmão, se aplica àqueles que querem ter e têm um relacionamento com Deus. Conhece Deus, está ao lado de Deus, aqueles que são ovelhas de Jesus. E aqui esta manhã nós temos muitas ovelhas de Jesus, que querem conhecê-lo mais, que querem se envolver mais, estar ao lado desse pastor. Estudiosos dizem que este foi o primeiro salmo que Deus deu a Davi quando ele tinha entre 12 e 13 anos. Nós não podemos saber ao fato, mas de fato ele, desde pequenininho, ele estava nas campinas, cuidando das ovelhas, cuidando das coisas do pai dele. Por que, irmãos? Por que nós precisamos desenvolver esse relacionamento com o pastor? Por que o pastor tem que ser a pessoa mais importante da sua vida? A que você tem que ser amigo, estar mais próximo dele. Por que isso? Porque todos nós, inclusive eu, preciso ser pastoreado. Por quê? Quero falar essa manhã com vocês, observando esse salmo, quero começar falando sobre a natureza da ovelha. Eu sou ovelha, então eu me conheço como eu sou. Já fui ovelha antes de ser pastor, e até hoje ainda eu tenho os meus mentores, como por exemplo, esse grande homem de Deus, pessoas que me orientam, que me ajudam, que colocam a mão sobre mim e oram comigo. Eu tenho até hoje, então eu também sou ovelha. Mas como que é a ovelha? Por que a ovelha precisa ser pastoreada? Irmãos, quando nós olhamos para esse animal, quando Davi olhava para as ovelhinhas dele, ele via que a ovelha era um animal menos capaz de cuidar de si mesmo, de si próprio. Ela precisa de ajuda na vida dela. A ovelha ela precisa de ajuda. As ovelhas, em geral, são um pouco ingênuas, elas são muitas vezes tolas, porque elas se metem em encrenca, em confusão, e elas precisam de ter um pastor perto delas. As ovelhas são indefesas também. Um gato, por exemplo, um outro animal tem garras, tem presas, mas as ovelhas não possuem isso, elas não podem, ela não pode morder, porque ela é indefesa, ela não pode se defender. As ovelhas em geral também, queridos irmãos, são sujas. Um gato, ele pode se limpar-se, ele fica se lambendo, se limpa. Um cachorro também faz isso. Vemos pássaros pelas árvores também colocando água, se limpando as penas. Mas a ovelha não. Como ela está, ela fica. Ela não tem essa noção. As ovelhas também, muitas delas são teimosas. Né? Quando eu falo de ovelha, também eu falo de mim, tá, queridos irmãos? Porque geralmente as ovelhas são assim. Muitas vezes o pastor precisa usar uma vara ou mesmo um cajado para tirá-las da situação difícil, do abismo. Porque ela teima em andar longe do rebanho. E nós vemos como é fácil uma ovelha se desviar do rebanho. Mas na vida real é assim também. As ovelhas não têm senso de direção, são deixadas sozinhas, podem cair pelos abismos e trilhar caminhos perigosos. Por isso ela precisa. Ela tem uma coisa boa, ela tem dotes. Ela não tem noção que os seus dotes podem também ser a sua ruína. Que dotes são esses? Aquela lã grande. Se não tosar, ela fica grande. Isso pode se tornar a ruína dela, pois a sua lã
Pode ser para ela um peso mortal. Quando a ovelha cai na água, por exemplo, a sua lã se arrasta para o fundo e o peso pode arrastá-la, então ela pode morrer sem ser resgatada. Isso também nos remete muitas vezes à vaidade que pode matar. A lã fala também de bens materiais, de dinheiro, de vaidade, de glórias, da glória humana. O amor a essas coisas pode matar a ovelha. Então, quando Davi via os seus rebanhos e ao escrever, inspirado por Deus, a palavra do Salmo 23, cada pedaço do Salmo 23, cada versículo ali, tinha sentido para ele. Aquilo fazia parte do dia a dia dele. E ele sabia que ele também era uma ovelha. E ele era semelhante a essas características. Por isso ele disse, eu preciso de um pastor. O Senhor é o meu pastor. Ele começa. Esse primeiro texto. O Senhor é o meu pastor. Isso fala de relacionamento, porque ele é meu. É meu. Adonai Oié é o texto original, que diz que o pastor é o seguinte, não pode faltar. O pastor não pode faltar na vida das pessoas. Precisa, a ovelha precisa. Nesse relacionamento com Deus, precisamos buscar ter esse relacionamento. Mas como? Em Mateus 5, 6, Jesus fala que a gente deve ter fome de Deus. Devemos desejar estar perto dele. Desejar esse pastor, buscá-lo de todo o coração, com oração, examinando a palavra. Fiquei feliz hoje aqui ao chegar, eu vi que os irmãos têm a EBD antes do culto. Eu vi vários irmãos já ali focados no estudo da palavra, no alimento, o exame das escrituras, mas não somente estudar, mas meditar nela, viver, procurar colocar em prática. Isso é um relacionamento com o pastor. Santidade, buscar tirar as sujeiras, corrigir as coisas erradas. Quando você estuda a Bíblia, você se coloca ali, e para a tua vida seja condizente com a palavra. Caráter. Devemos ter um relacionamento com um bom pastor para desenvolver um caráter semelhante ao dele, ser parecido com ele e dar testemunho, testemunhar, ter uma vida reta, uma vida que as pessoas vão olhar e falar assim, ele não é perfeito, mas eu quero seguir esse exemplo. Eu quero também ter uma vida reta, testemunhar desse pastor. Então, primeiro é Adonai Oé. Segundo, o texto bíblico continua dizendo assim, olha, nada me faltará. Quando ele diz nada me faltará, ele fala do suprimento e da provisão que esse pastor ia dar para ela, para a ovelha. A presença do pastor gera a provisão. Então, presença gera provisão. Você pode repetir comigo? Presença gera provisão. Então, a presença do pastor, do bom pastor, e você com ele, vai gerar provisão. Nada faltará. É o que diz a Bíblia. Quando a ovelha olhava para o pastor, quando ela mirava, quando ela olhava para o pastor, ela sempre tinha, primeiro, água para matar a sede. Segundo, pastos verdejantes para matar a fome. Também tinha algo que talvez muitos não gostem, mas quando as ovelhas olhavam para o pastor, via ele com uma vara. Para que era aquela vara? Para proteger a ovelha, para corrigir a ovelha. Porque lembra como a gente estudou aqui no início, como que são as ovelhas? Às vezes teimosas, às vezes inocentes, elas não têm noção do perigo, mas o pastor está ali com a vara, com o cajado também, para resgatar, com cuidado e com carinho, para direcionar. É tão bom essa faceta do pastor que tem sido pouco usada hoje, que é o aconselhamento.
As ovelhas não procuram o pastor para ter um direcionamento, ou para simplesmente receber uma oração. O pastor está ali para dar um direcionamento para você também, porque ele é instrumento de Deus. Ele foi colocado ali para dirigir, não somente a igreja, mas a vida da gente, com o cuidado de Deus. A palavra de Deus, num outro Salmo 34:10, diz: os leões, se você quiser abrir esse texto, ou se for projetado, Salmo 34:10 diz assim: os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Posso ouvir um amém? Os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Por isso, esse pastor não deixará faltar nada. Outro texto, Salmo 37:25, também comprova isso. Salmo 37:25 diz: já fui jovem e agora sou velho. São várias traduções, né? Mas você acha que sabe completar o resto, né? Mas nunca vi um justo desamparado. Vamos ler juntos todos, irmãos? Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua mendigar o pão. Que seja assim sobre a sua vida. Que o bom pastor, que nada faltará, possa não deixar faltar nada mesmo. Nem para você, nem para a sua semente. E Filipenses, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 4, verso 19, o seguinte: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Amém? Que assim seja sobre a nossa vida, que esse pastor não deixe faltar nada na tua casa. Em terceiro, ele continua dizendo assim: me faz deitar em verdes pastos, ou em pastos verdejantes. Ele me faz deitar. Irmãos, cada detalhe do Salmo 23 tinha um exemplo vivo na mente de Davi. Quando ele escreveu isso, ele estava falando de descanso. Descanso. Tem momentos na vida da gente, da ovelha, que a ovelha precisa de descanso. Porque existe o aprisco, com cuidado do pastor, tudo bonitinho ali, mas existem momentos de deserto, onde a ovelha sai, às vezes desgarrada pelos caminhos que ela quer caminhar, e ela passa por desertos. E nesse deserto ela cansa. É a luta do dia a dia. Todo mundo passa por isso. Mas o que o pastor quer trazer para ela é o oásis. Então, aprisco, deserto e oásis, essa dinâmica da vida. Oásis seria o céu. Por isso que a gente precisa do pastor aqui, é uma preparação para um dia. Nós somos pastores aqui da terra, devemos imitar Jesus, somos a presença de Jesus na terra, mas um dia será, na verdade é o próprio Jesus, que ele é o bom pastor. Nós somos pastores que estamos cuidando da ovelha dele, mas as ovelhas são dele. Mas um dia será esse oásis que é o céu, é a vida eterna. O pastor lá no Oriente, quando a gente observa os pastores lá orientais, eles saem com as suas ovelhas para o campo às 4 horas da manhã. Às 4 da manhã. Enquanto as ovelhas pastam, elas estão sempre em movimento, elas nunca param, elas ficam pastando e comendo, e pastando e comendo, elas não param. Por volta das 10 da manhã, o sol já começa a ficar quente, e as ovelhas começam a sentir calor, e ficam cansadas e sedentas. Escuta, cansadas e sedentas, sintam as ovelhas. O pastor, inteligente que o é, sabe que elas não podem beber água nesse momento. Elas não podem beber água nesse momento. Com o estômago cheio da relva, que ainda não foi totalmente digerida. Ele sabe disso.
Por isso, ele leva as ovelhas para um canto mais fresco, para um lugar um pouco mais sossegado, daquelas pastagens verdejantes, e faz com que elas se deitem ali. Então, olha o cuidado do pastor. Faz que elas deitem ali. Por isso, ele as leva para um canto fresco e sossegado, para que elas possam ter ali um repouso. As ovelhas... A ovelha não pasta, e daí ela não vai pastar, ela começa então a ruminar ali, ficar digerindo a sua maneira natural de proceder à digestão, que é diferente. Então o pastor sabe disso, então por isso que ele leva as ovelhas para um lugar de descanso. Isto fala que precisamos aprender a descansar em Deus. Nós somos muito agitados, queremos as coisas rápidas, mas tem coisas que não podem ser rápidas. Tem coisas que nós temos que descansar em Deus. Acalma o coração. Descansa em Deus. Devemos ter momentos também, irmãos, de ter a sós com Deus. A sós mesmo. A gente faz vigília de oração, a gente faz movimento de oração, a gente até ora com a esposa, isso é muito bom. Tem um momento, é muito especial esse momento. Mas tem momentos que você tem que orar a sós. É você e Deus. Para pedir orientação mesmo. Isso também nos fala que devemos descansar em suas promessas. Nós não temos noção de quantas promessas Deus tem pela sua vida. E a gente atropela, calma, descansa. Descansar em seus braços. O ser humano do século 21, cheio de tanta coisa, de tanta informação, ele não para descansar em Deus. Ele já quer resolver tudo rápido. Devemos nos tranquilizarmos, pois Deus está cuidando. Olha, o pastor, ele cuida, estava cuidando ali das ovelhas, e muito mais o bom pastor. Ele diz, vocês são pais, sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial, Ele dará coisas boas para vocês. Então nós precisamos descansar em Deus, nesse cuidado dEle. Ele está cuidando de você, meu amado. Ele cuida da gente, de mim, do pastor Edgar, de todos nós. Ele está cuidando, devemos ter a certeza disso. E o salmista também diz, no Salmo 46:10, diz, aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Então, por isso que uma das facetas do pastor é exatamente essa. Me faz deitar em pastos verdejantes. Mas vamos prosseguir com o Salmo, irmãos, analisando cada pedacinho do Salmo 23. Ele continua dizendo o seguinte, guia-me. Por onde? Pelas veredas do quê? Acho que você já conhece o Salmo. Vamos recitar então o que ele diz? Guia-me pelas veredas da justiça. Isso quer dizer o seguinte, guia-me pelos caminhos certos. A igreja, nesse momento de transição, está pedindo a Deus que guie. O pastor aqui está clamando, está pedindo, orando a Deus, para que Deus guie a igreja no caminho certo. Como ele sempre fez. Sempre ele procurou guiar a igreja no caminho certo, e assim permanecerá. Nós precisamos, irmãos, saber qual é o caminho certo. Por isso, guia-nos, bom pastor. Guia-me mansamente às águas tranquilas, verso 2. Isso fala aqui de Deus guiando os nossos passos, nossa vida. Então nós devemos orar sim, guia-me, como aquele cego, aquela pessoa que tinha que ajudar o cego, guia-me. Há uma inscrição num grande monumento muito conhecido na Flórida, nos Estados Unidos, muito visitado, que diz o seguinte, há uma inscrição nesse monumento que diz o seguinte, venho aqui para encontrar-me comigo mesmo. É tão fácil a gente se perder no mundo. É muito fácil a gente se perder no mundo. É tão fácil a gente se perder
no alvo de sermos bem-sucedidos, na vida financeira. Muita gente tem se perdido nas festas, nas buscas por tantas coisas desse mundo. As pessoas têm se perdido nas negociações, têm perdido o caráter, os princípios, os valores familiares. Nós temos visto isso em todos os lugares. As pessoas se perdem, elas ficam perdidas. A ovelha, vimos, não tem senso de direção. Por isso ela precisa ser guiada. A ovelha não tem uma bússola interior, como tem o cachorro, o cavalo, que você solta, às vezes ele consegue voltar para casa sozinho. Não é mesmo? A ovelha não tem isso, ela não tem senso de direção. Assim somos nós também, sem sabermos o que é melhor para nós. Só o nosso pastor Jesus Cristo. Só Jesus sabe o que é melhor para nós. Só Jesus. Então, irmãos, já é hora de nós entregarmos e deixarmos o Senhor comandar as nossas vidas por inteiro. Que a gente segura muita coisa, né? Deus, o Senhor manda nesse assunto, o Senhor dirige aqui, mas deixa eu ficar um pouco no controle também. Porque eu sei o que eu faço, eu tenho muita experiência, eu já aprendi, eu sei. Então, vamos deixar, assim como o Salmo está dizendo, guia-me, Senhor, os nossos projetos, guia o meu casamento, guia a minha família, guia o meu ministério, a minha vida cotidiana, os meus sonhos, guia-me, tudo que eu faço. Guia-me pelas veredas da justiça. Graças a Deus. O verso 3 diz assim, refrigera o quê? Refrigera a minha alma. Isso fala, irmão, sobre cura. A cura. A renovação. Ou a restauração. Muitas vezes, irmãos, nós nos quebramos. Tem gente que se desvia por caminhos errados, toma decisões erradas, de maneira que quebra, que destrói mesmo, que fere. E essas pessoas precisam da cura do Senhor. Por isso ele diz, refrigera a minha alma. As ovelhas em geral também são muito medrosas. Elas têm medo principalmente das fortes correntezas. Quando eles tinham que atravessar um rio ou um riacho, então tinha que ter muito cuidado. E elas não gostavam, as ovelhas não gostam geralmente de atravessar correntezas. E com razão. Por causa da pesada lã, elas são péssimas nadadoras. Seria como um homem vestido de um casaco grande, sobretudo, todo molhado tivesse que nadar. É muito mais difícil. A lã absorvia a água e arrastava a ovelha para baixo. Então, a ovelha sabe por instinto que não poderia nadar numa correnteza forte. E por isso não se aproxima dos riachos para beber ali. Somente faz com águas paradas. Muito interessante isso. Então, dificilmente uma ovelha vai beber água num riacho com água corrente. Ela gosta de beber em lugares mais tranquilos, em águas paradas. Por isso diz, refrigera a minha alma. Então, o pastor guia as suas ovelhas por montanhas e vales à procura de águas tranquilas. Ele vai atrás das águas tranquilas para ali elas saciarem sua sede. Se o pastor não encontra essas águas tranquilas, enquanto as ovelhas estão descansando lá no aprisco, estão descansando, o pastor então ele dá um jeito, ele pega umas pedras e tenta desviar, o círculo o curso da água para tentar fazer um desvio ali, uma represa, para que os cordeirinhos e as ovelhas pudessem beber. Fazia ali um tipo de um laguinho para que as suas ovelhas pudessem beber água. Olha o cuidado
desse pastor, para que elas não pudessem ter medo. Davi lembra aos ouvintes e aos leitores do Salmo 23, que quando o rebanho saía a pastar, cada ovelha também tinha um lugar determinado ali. Uma do ladinho da outra, determinado na fila. E durante todo o dia, ela, então, conservava, a ovelha ficava na mesma posição. Muito interessante, estava no gabinete do pastor hoje, a gente estava falando, ele estava falando, os diáconos ali estavam falando que cada um, às vezes, tem o seu lugar nos bancos, né? Isso é muito importante para o pastor, porque às vezes o pastor quer olhar todos ali, ele sabe o nome por nome. Eu, por exemplo, lá na igreja, eu sei, muitos irmãos, eu sei o nome e o sobrenome. Porque cada 2 meses eu repasso o rol de membros todo da igreja para saber quem está deixando, não está vindo, está desviado, afastado. Então, quando a gente olha assim, a gente vê aquele lugar é do irmão fulano, mas ele não tem vindo 2 domingos. Então, é muito importante cada ovelha ter o seu lugar. No rebanho é assim, ou no ministério, tem o seu lugar. Isso é importante para o pastor ficar de olho e não esquecer de ninguém. Então, era assim que acontecia. Então, durante algumas vezes, porém, no decorrer do dia, alguma ovelha deixava o seu lugar para se aproximar do pastor. Olha que coisa bonita. E este, então, colocava a mão no focinho ou na orelha do animal e coçava de leve e sussurrava alguma coisa no ouvido da ovelha. É quase que um animal de estimação, igual os nossos cachorrinhos hoje, que você fala com o cachorrinho, é parecido. De tão íntimo que era o relacionamento do pastor com a ovelha. Então, ele pegava no focinho, passava a mão, falava alguma coisa no ouvidinho dela. Depois, então, reconfortada, o animal, então, mais animado, então, aquela ovelhinha voltava para o seu lugar. Esta frase, refrigera minha alma, pode ter também um outro significado. Na versão inglesa da Bíblia, Moffat diz o seguinte, nesse texto: ele me restaura a vida. Então, a ovelhinha meio desanimada, o pastor mexia nela, conversava com ela, ela voltava para o lugarzinho dela mais animada. Restaurava a vida. Na tradução bíblica, o livro, diz assim: dá novas forças à minha alma. Dá novas forças à minha alma. O nosso espírito, às vezes, irmãos, perde a vivacidade. Às vezes a gente fica assim, com aquelas crises existenciais, que a idade vai chegando, você começa a não ter isso, não ter aquilo. Hoje existe uma crise muito na juventude, porque eles querem ter as coisas, não conseguem, aí eles entram em crise. E a crise da meia-idade, a crise da terceira idade, crises. Então é muito comum a gente perder a vivacidade. Nós perdemos nosso vigor e nosso incentivo espiritual, às vezes o momento que a igreja está vivendo. Nesse tempo de Covid, muitas igrejas perderam os seus pastores, morreram mesmo os seus pastores. E a igreja, muitas não voltaram todos os membros, muitos faleceram, muitos se perderam. E foi criada então uma crise espiritual, perdeu o incentivo. Ficamos menos dispostos a lutar com as nossas dificuldades que nós temos. Deixamos de atuar como verdadeiros soldados da fé. Deixamos de atuar como soldados na fé. A vida consegue roubar a nossa vitalidade, a vitalidade das pessoas, como se retira um suco e sobra o bagaço. Muitas pessoas se sentem assim. A pessoa fica só uma casca, não sente mais entusiasmo por nada, perde o entusiasmo. E quando isso acontece, é a coisa terrível da depressão, da crise da depressão. Eu gostaria, nesse momento dessa mensagem, eu queria perguntar ao seu coração: como você está como ovelha? Como está a tua vida espiritual? Como está a tua alma? Será que você pode hoje fazer como o salmista, dizer: refrigera minha alma? Assim, eu preciso desse refrigério. Como está a sua alma? Ao beber da água,
quando a ovelha bebia dessa água, o pastor então providenciava à ovelha que tem sede, o saciamento, as forças renovadas. Isso nos fala de bebermos da água da vida que é Jesus. Ai, irmãos, como eu gosto de ser pastor e ter ao meu lado Jesus. Jesus. Sem Ele não há pastoreio, porque Ele é o verdadeiro pastor. Ele diz, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Elas me conhecem, porque Ele diz, eu sou a água da vida, bebam dessa água, vocês vão ter vida. Ao sair do seu lugar, lembra, a ovelha saía do seu lugar, era costume ir até o seu pastor e receber dele uma atenção, um carinho e palavras de ânimo. A ovelha então se sentia renovada. E eu sei, irmãos, eu tento imaginar o que vai ser para vocês com a aposentadoria do pastor Edgar, um homem carinhoso, um homem cuidadoso, um pastor que realmente, quando você está com ele, ele vai te ajudar, ele vai te incentivar, tem feito isso. A gente não pode ficar sem esse cuidado do pastor, sem palavras de ânimo. Não há nada que a ovelha valorize mais do que a presença do pastor. Não há nada que a ovelha valorize mais do que a presença do pastor. Isso eu já tenho aprendido com muitos pastores, né? Meu sogro, pai da Priscilinha, é o pastor também. Ele foi pastor missionário lá em Portugal. E quando a gente foi lá uma vez visitar, as pessoas conheciam ele como o bom pastor, porque ele visitava, ele estava lá na hora do cemitério, do hospital, estava em todos os momentos. A presença dele animava a ovelha. Então, não há nada que valorize mais do que a presença do pastor. Na intimidade, no particular, lembre-se, a ovelha saía do seu lugar e se aproximava perto do pastor. Ele colocava a mão, mexia no focinho, falava no ouvidinho. O que é isso, irmãos? É ter intimidade, no particular com o pastor. Isso mostra, então, a importância de sermos restaurados no caminhar da nossa jornada. Qual foi a última vez que você teve um momento a sós com Deus? Com o bom pastor. Você já conversou francamente, se abriu com o pastor? Lembre-se, a ovelha chegava perto ali, porque ela queria, ela precisava de ânimo, de renovar as suas forças. Então, por isso ele escreveu, refrigera a minha alma. Agora o verso 4, irmãos, esse é o mais recitado aí, por todos nós, mais conhecido. Diz o seguinte, ainda que eu andasse, quem completa o resto? Pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Isso, teu cajado me consola. Até aí tá bom. Então, ainda que eu andasse por um vale, sei que tu estás comigo. Isso fala de provação. Todos nós passamos por provações. O vale da sombra da morte, irmãos, existe mesmo na Palestina. Existe um lugar. E vai de Jerusalém ao Mar Morto. É uma trilha estreita e perigosa que corta as montanhas. Sendo um caminho difícil, um caminho árduo, perigoso, e a ovelha sem senso de direção, é muito fácil uma ovelha entrar por esse caminho e se precipitar no precipício e cair e morrer. Cair lá abaixo e morrer. Muito fácil. É uma viagem difícil que ninguém quer fazer. Ninguém quer passar pelo vale da sombra da morte. Ninguém, irmãos. Mas pode acontecer em nossas vidas isso. Contudo, as ovelhas, elas não receiam passar pelo vale da sombra da morte. Por quê? Porque sabem que o pastor está com elas. Elas sabem.
Existem momentos, irmãos, sombrios em nossa vida, os quais todos temos que atravessar, temos que passar. Momentos bem difíceis de atravessar. A morte é uma delas. Lá na minha igreja, por exemplo, faleceu uma moça cheia de vida, uma adoradora recentemente na igreja, e que foi um dos funerais mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Difíceis mesmo, tive dificuldade ali, de tanto choro, de tanta tristeza, um vale difícil. Mas que ali eu pude estar ao lado de centenas de ovelhas, tentando trazer esse conforto com a presença. Existem momentos sombrios mesmo. Desilusões são outros desses momentos. Solidão é outro. Traição de um amigo, de um cônjuge. Crises financeiras em vários momentos. São vários vales que nós passamos durante a nossa vida. Mas a presença de Deus, do nosso pastor, a ovelha sabe que Deus estará junto. Isso também, essa passagem nos fala de momentos de angústia, momentos de crises. Crise revela, irmãos, quem nós somos. Para onde é que você corre quando a coisa está muito difícil para você? Para onde você vai? A crise revela quem nós somos. A crise também revela em quem nós cremos. Quem você está crendo? Davi tinha essa certeza. Por isso lá, ele enfrentou o leão. Por isso que ele enfrentou Golias. Ele disse: quem és tu? Eu vou enfrentar esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele sabia, Senhor dos Exércitos, ele sabia quem estava com ele. Então ele não ia temer nada, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A crise revela também quem são os nossos verdadeiros amigos. E é por isso que eu falei aqui que eu sou um apaixonado por igreja. Eu sei que igreja às vezes tem algumas confusões, alguns desentendimentos, mas ainda mesmo assim é o melhor lugar para você encontrar sua família, segunda família. Quando a família de sangue falha ou está distante de você, a família de Deus está junto de você. O pastor está junto. Você não está sozinho. Ninguém pode ficar sozinho na igreja do Senhor. Eu vi aqui que tem vários visitantes aqui. Esse é o melhor lugar para você estar. É um lugar realmente onde você vai encontrar esse ambiente de verdadeiros amigos. Agora, o Salmo continua, e eu não quero me estender tanto nesta manhã. Ele diz assim: eu não temerei mal algum. Isso fala da proteção também do pastor. É certo que a presença do pastor faz toda a diferença, porque isso fala de confiança. Uma pessoa confiante, ela vai longe. Uma pessoa que tem certeza com quem ela está, certeza da presença de Deus com ela, a certeza que ela está no caminho certo, que Deus falou para ela aquilo, ela é imbatível. Isso fala de não sermos dominados pelo medo. A palavra principal de Jesus, que ele mais gostava, ele entrava na casa e falava: não tenha medo. Ele gostava de duas palavras: paz seja convosco. E ele dizia: não tenham medo, porque ele sabe como são as ovelhas. Você precisa dizer também assim: o medo não vai tomar conta de mim. Pode repetir comigo? O medo não vai tomar conta de mim, em nada. Medo do vestibular. Eu orei aqui: Senhor, eu vou pregar lá na PIB de Nova Iguaçu. Tira o medo, tira a preocupação, porque é uma grande responsabilidade. Tira o medo. O medo não vai eliminar, não vai limitar a minha visão. O medo não vai neutralizar as minhas forças, não vão paralisar os meus sonhos. Por quê? Porque tu estás comigo. Amém, irmãos? Tu estás comigo. Isto fala da presença de Deus em nossa vida. Eu vou aqui adiantar, continua dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Sem esse consolo, irmãos, o que nós somos? Isso fala de esperança.
Esperança, que mesmo com problemas, com tristezas, tem esperança. A igreja vai fazer 100 anos. A igreja antiga, não, ainda tem muita coisa para essa igreja realizar, muitas esperanças, muitas coisas boas vêm. Não é momento de dizer, o que já passou, não, vai vir mais coisas boas. Temos que ter esperanças, que tu estás comigo. O teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, aonde? Na presença dos meus inimigos. Existe aí os inimigos. Isso fala da provisão de Deus. Provisão. Deus vai te dar armas. Deus vai lhe defender, mas também vai te dar armas. Lembra-se que nós temos o escudo, temos o capacete, temos a couraça da proteção de Deus. Temos as armas de ataque também, mas temos a de proteção. Nas Campinas, na Terra Santa, muito interessante isso. Nas Campinas da Terra Santa havia algumas plantas que, ao serem ingeridas, seriam fatais para as ovelhas. Então elas não podiam comer daquela planta. Não podia comer daquela planta. Havia outras ainda que possuíam espinhos e podiam arrancar o focinho. É muito importante que a ovelha mantenha o focinho. O pastor tinha um cuidado especial com o focinho. Não só com a lã, mas com o focinho. Né? Então tinha ali outras plantas com espinhos e poderiam provocar feridas sérias nas ovelhas. Por isso, o pastor, antes de iniciar o período da pastagem, levar as ovelhas para pastarem, o pastor saía antecipadamente com um enxadão e destruía aqueles inimigos que elas poderiam encontrar pelo caminho. E tirava, jogava para o canto, tocava fogo, tirava dali. Mais tarde, então, ele vinha, amontoava aquela erva seca e queimava. Depois disso, o pasto estava pronto para receber as ovelhas. Ele se tornava, por assim dizer, uma mesa preparada. Por isso que ele escreveu, preparas uma mesa perante mim. Um banquete. Então era como se o pastor estivesse preparando o pasto antes para a ovelha comer daquele pasto sem os espinhos, sem as coisas que iriam matá-la. Por isso que nós somos pastores, temos que dedicar também a preparação do sermão a esse alimento precioso, esse banquete espiritual para você. O pastor tem essa tarefa. Os inimigos, então, tinham sido afastados. Mas teve esse preparo do pastor. Por isso ele ora, preparas uma mesa perante mim e tira todos os inimigos. Versículo 11, unges a minha cabeça com óleo. Versículo 11 não, ponto 11. Unges a minha cabeça com o quê? Óleo. Às vezes, né, irmãos, a gente lê o Salmo 23, recita, sabe, mas não conhece os detalhes importantes do porquê que Davi escreveu isso. Isto fala da consagração. Uma das coisas muito interessantes, na minha igreja também tem, graças a Deus, né? Tem igrejas, tem pastores que não gostam, mas é uma bênção quando uma igreja tem o corpo diaconal consagrado. Estou vendo aqui todo momento, ajudando o pastor Edgar, servindo ao Senhor. Não só ele, a igreja, são servos do Senhor, ungidos, consagrados. Não sei como é a prática dessa igreja, mas existe o óleo da unção. O óleo. Esse óleo é espiritual que Deus dá. Por isso, sobre a cabeça. Quando as ovelhas estão pastando, tem um sentido isso. Quando as ovelhas estão pastando, às vezes elas cortam de novo o focinho contra algumas pedras agudas escondidas na relva. Mesmo com o cuidado do pastor, mesmo o pastor fazendo tudo, ainda as ovelhas, elas se machucam. Além disso, pode haver espinheiros, e elas sofrem arranhões e ferimentos. Muitas vezes, na subida íngreme, ou na descida, o sol muito quente faz com que aquela ferida infeccione. Faz com que aquela ferida fique difícil.
Aí vocês sabem o que pode acontecer. No fim do dia, o rebanho estava muito cansado e já sem forças. E ao chegar ao aprisco, o pastor se punha na entrada e examinava uma por uma, para ver se ela não tinha nada no focinho inflamado. Uma por uma. Se ela tivesse algum ferimento, ele aplicava então óleo balsâmico, justamente para ajudar a cicatrizar aquela ferida e evitar a infecção. A ovelha então ficava boa logo. Graças a Deus, né, irmãos? Está vendo como é importante você ter um relacionamento com o pastor, ter o cuidado dele na sua vida, em sua vida? As moscas, né, que geralmente entram ali, posam e colocam ali, não posam porque tem o óleo repele, então os mosquitos, qualquer infecção que possa ter. Por isso ele diz, unges a minha cabeça com óleo. Graças a Deus. E diz, certamente que a bondade, ele diz, e o meu cálice o quê? O meu cálice o quê, irmãos? Transborda. Eu gosto muito dessa palavra. Quando eu era de Niterói, eu queria muito plantar uma igreja lá, numa região lá de Camboinhas, aquele lado lá, queria ter plantado uma igreja, e o nome dessa igreja seria Igreja Batista Transbordando Vida. Eu gosto muito dessa palavra, transbordar, porque eu acho que essa palavra é de Deus. Quando você está cheio de Deus, cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, transborda. É um enchimento do Espírito Santo. Isso é coisa fabulosa. Mas ele diz, meu cálice transborda, fala sobre a abundância. Muito interessante. O pastor também tinha entre os seus apetrechos um tipo de um vasinho que ele levava na cinta com água. Ele levava isso, era das peças, dos apetrechos do pastor, era um vaso de barro que estava cheio d'água. Era um tipo de jarro que conservava uma água fresca para evitar o processo de evaporação. À medida que cada ovelha se aproximava, ele mergulhava na água como uma canequinha cheia até transbordar, então, e estendia para o animal. A ovelha, então, sedenta e cansada, bebia com prazer aquele líquido restaurador. Por isso que ele diz, o meu cálice transborda, porque ele enchia e dava, para que o cálice, ou a vida da ovelha, pudesse ser restaurada. À medida que cada ovelha se aproximava, ele fazia isso, com essa caneca cheia até a borda, e as estendia para o animal, e ela então ficava saciada. Paulo aos Efésios, capítulo 3, verso 20, irmãos. Eu amo a palavra de Deus. Por isso que a gente tem que estudar, fazer também a hermenêutica, que é você analisar o texto, o assunto em outros livros. Diz assim, Efésios 3, 20. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja de Jesus Cristo. Amém? A ele seja a glória na igreja de Jesus Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Vai fazer infinitamente mais do que pedimos. E Provérbios capítulo 3, verso 9 diz, honra o Senhor com todos os seus recursos, e com os primeiros frutos de todas as tuas plantações, e os seus celeiros ficarão completamente cheios. Essa é a matemática de Deus, meus irmãos. Quantas provas nós temos tido disso, da abundância de Deus, quando a gente dedica primeiro a Ele. E os seus barris, diz o Provérbios capítulo 3, 9 e 10, e os seus barris transbordarão de vinho. Que assim seja, irmãos, quando nós ouvimos e entendemos esse texto, transborda o meu cálice. E partindo para o final, irmãos, diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso fala das bênçãos de Deus. Quando a gente dedica tudo ao Senhor, dedica
entregar a Ele toda a vida, na casa do Senhor, Ele vai abençoar toda a tua trajetória. Por isso ele diz, e habitarei na casa do Senhor. Isso fala de não se desviar. Não, como é que pode, né? A pessoa que encontrou a Jesus, uma pessoa que deixou Jesus encher o seu coração de alegria, de paz, de salvação, de tudo. Como que pode uma pessoa abrir mão desse privilégio, dessa alegria, desse transbordar e se desviar? Então, quando ele diz, e habitarei na casa do Senhor, você precisa dizer isso, fala assim, eu não me desviarei de Jesus, desse pastor que cuida de mim. Eu vou ficar com ele até o fim na casa do Senhor. Isso fala de não se desviar, de não sair da igreja, de perseverar aos pés do Mestre. Aos pés do Mestre. Por longos dias, ele termina. Esse era o desejo de Davi. Ele estava ali resumindo a história dele. A história do relacionamento dele com o pastor dele, com o Deus dele. Ele sabia que teria uma continuidade, ou seja, isto fala de eternidade, do céu, de morar no céu. Viver aqui na terra sem se esquecer do céu. É isso que estamos aqui, numa preparação para o céu. O que é mais valioso não é o que nós temos em nossas vidas, mas é quem nós temos em nossa vida. Quem é que nós temos em nossa vida? A presença do bom pastor. E eu concluo nesta manhã, irmãos, a minha palavra, dizendo o seguinte, na Bíblia, Deus é chamado de muitos nomes. Deus é chamado de Rei dos Reis, de Rocha, de Escudo. Ele é chamado do Alfa, do Ômega, de Emanuel, de tantas, de Senhor dos Senhores, de Senhor dos Exércitos. Contudo, podemos ter a certeza, pelo menos eu tenho, que o título mais belo que Deus recebeu foi dado por Davi, quando ele escreveu, o Senhor é o quê? É o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Davi menciona como se ele se sentiu renovado. E esse é o desejo meu. E eu acho que também é o desejo de Davi e do próprio Deus, que você saia daqui essa manhã renovado. Renovado. Guiado, protegido pelo Senhor. Mesmo em grandes dificuldades você esteja passando. Mesmo com as tuas dificuldades, Deus quer te guiar, proteger das dificuldades, dos inimigos que vêm nossa vida a todo momento, quer tirar as bênçãos de Deus derramadas em sua vida. Todo ser humano busca de uma forma extenuante, todo ser humano busca conquistar essa mesma satisfação de Davi. Quando a gente lê o Salmo 23, a gente fica pensando, Davi ao escrever, ele estava satisfeito. Ele estava satisfeito com o seu pastor. Ele sabia quem cuidava dele. Ele estava feliz ao escrever o Salmo 23. Ele queria que todos sentissem o que ele estava sentindo. E é o meu desejo aqui que você saia daqui também sentindo tudo que Davi estava sentindo, essa satisfação que ele tinha de ter se encontrado em lugares errados. Ele passou, vocês conhecem a história dele, ele passou por muitas coisas, mas ele tinha essa certeza, esse consolo, que Deus estava com ele. Esse Salmo 23 traz ricos aprendizados para a nossa vida. Não é à toa que ele é um dos preferidos dos pastores. Dos pastores aqui que Deus tem trazido. Ele é um dos preferidos, não há dúvida. Porque ele traz muitos aprendizados, que você possa continuar meditando, assim como eu tenho feito. Meditar com paciência mesmo, em cima desses versos. E transformar a sua vida, deixar esse Deus transformar a sua vida, porque Ele está cuidando de você. Não fique jamais pensando que está desamparado. Não, você não está desamparado. Pois Deus te fez chegar até aqui para saber
que você é ovelha dele e ele é o pastor da sua vida. Deus deixou você chegar até aqui. Mais do que o pastor Edgar, mais do que o futuro pastor. O bom pastor é o pastor da sua vida. Ele não te deixará. As ovelhas então, conhecem a voz do seu pastor. Então que nesta manhã, você possa sentir então ele cuidando de você, te protegendo, te abençoando. Que Deus te abençoe. Amém. Senhor, nesse momento, é a ação do Teu Espírito Santo confirmando essa palavra em nossos corações. Cada um aqui é ovelha, Deus, a começar pelo púlpito. E nós estamos aqui com o nosso coração ligado na mesma fé, confiados na Tua palavra, nesse texto tão antigo, que Tu inspiraste Davi a escrever, que nos traz tantas lições maravilhosas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a confiar cada vez mais nesse cuidado do bom pastor. Ó Deus, que cada um possa estar sentindo realmente a Tua voz, ouvir a Tua voz e as instruções que o Senhor quer dar como Pai, como alguém que nos conhece. Tão lindo aquela figura da ovelha indo até o pastor e o pastor acariciando a ovelha. Que assim seja nós, ó Deus, cada um de nós, buscando estar próximo de Ti. Que o Senhor continue a abençoar esta igreja, o pastor Edgar, seu ministério aqui, tão maravilhoso como pastor da igreja. E que o Senhor também, ó Deus, continue dirigindo os próximos anos desta igreja, também confiando que o Senhor vai continuar sendo o pastor desta igreja. E que todos aqui, Senhor, possam sentir isso. A Tua direção, o Teu cuidado. Guia, Senhor, esta igreja. Guia nos caminhos da justiça, por amor do Teu nome. E ministra essa palavra, a necessidade de cada um aqui. Que eles possam sair daqui convictos, protegidos, cheios, transformados, Senhor. Que o cálice possa estar transbordante no coração de cada um. Cálice da alegria, cálice, ó Deus, do Teu Espírito Santo, da paz que excede todo o entendimento. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.